Segunda edição do OCR de Sobral de Monteagraço, justamente no crossódromo de Monteagraço. Cerca de 600 participantes e nesta reportagem uma atenção muito especial, naturalmente, à elite. Aqui a primeira das duas partidas do setor masculino. Esta prova conta com duas partidas de elite masculina, com cerca de 50 vagas cada uma. Geralmente os primeiros 50 são os atletas que estão melhor classificados no campeonato nacional. Víamos há pouco o campeão nacional em título, Gonçalo Prudencio, e aqui o vice-presidente Luís Soares a dar as boas-vindas aos atletas ao Sobral de Monteagraço. Segue a partida da primeira vaga da elite masculina. Os atletas, como podem ver, têm aqui uma pista extraordinária e é única em Portugal. Aproveitamos a pista de motocross do Sobral para que os atletas possam percorrê-la, mas em corrida. Vão ver aqui já a distanciar-se os primeiros atletas, o Gonçalo, o Prudencio com o Duarte Alves e o Nelson Loureiro. Estes são os três atletas que estão no topo da classificação até ao momento do Campeonato Nacional. Tem aqui um primeiro obstáculo que tem que transpor através desta parede de madeira e em seguida começam as subidas da pista de motocross. Estas subidas têm uma inclinação bastante acentuada. Como podem ver, os atletas têm que ter uma preparação física bastante elevada para conseguir correr sobre estas inclinações, que os atletas que estão na frente já a ganhar alguma vantagem em relação aos restantes. Vemos os atletas bastante inclinados porque é bastante difícil subir estas paredes com lama e muita pedra à mistura, e os atletas em seguida começam a descer novamente a rampa para entrar no túnel que será a curva para os próximos obstáculos. Aqui na frente já os dois atletas com alguma vantagem, o Gonçalo Prudencio e o Duarte Alves. Na atualidade são os atletas com melhores resultados internacionais e nacionais do panorama do OCR. Recentemente estiveram presentes no Campeonato do Mundo do OCR, ao qual Gonçalo Prudencio obteve o 4º lugar na elite masculina, que é um excelente resultado para o OCR em Portugal, e o Duarte Alves conseguiu obter 2 pódios no seu age group de idade de 25-29 anos. Aqui os atletas têm o obstáculo de carga, o primeiro da prova, em que têm que carregar um pneu pela pista, inclusive nas poças de água e nas rampas, continuam bastante escorregadias. No final, os atletas deixam a carga onde a apanharam e seguem o seu percurso. Numa altura em que pontuamos também a segunda partida da elite masculina. Vemos aqui na imagem o Ricardo Candeias, que foi o atleta que ficou na 3ª posição. Este atleta teve lesionado no início da temporada, mas agora já a conseguir obter uns ótimos resultados nas corridas anteriores. Vemos também aqui que esta foi a última etapa do Campeonato Nacional de OCR, onde os atletas que estavam na luta pelos pódios do Age Group e da classificação final tiveram que dar um esforço extra para conseguir atingir os seus objetivos. Foi também a última etapa da Taça de Portugal do OCR, em que ainda havia a classificação em disputa do 2º e do 3ª posição. Voltamos de novo à frente da corrida, onde vemos Gonçalo Prudencio já com alguma vantagem face aos seus adversários. Neste momento o atleta vai ter que voltar a fazer um obstáculo de carga, em que tem que levar um bidão com cerca de 20-25 kg numa distância de mais ou menos 500 metros, mas também com alguma inclinação e uma dificuldade extra face à chuva e à lama que se fez sentir durante todo o percurso. Na retaguarda vem o atleta Nelson Loureiro, que foi o atleta que venceu o ano passado, e na terceira posição Duarte Alves na sua perseguição. Na 4ª posição vem o atleta Carlos Pinto, que pertence à equipa do Exército de Portugal, já com algumas dificuldades na sua corrida. Em seguida, os atletas têm um obstáculo que os obriga a desviar cordas para se poderem deslocar. Normalmente os atletas rastejam, mas neste obstáculo os atletas preferiram passar agachados. Em seguida, tem 2 obstáculos de suspensão, com a particularidade que só podem ter uma tentativa para tentar concluí-los.
São obstáculos já com alguma dificuldade, visto que os atletas têm que estar em suspensão, só podem usar os membros superiores e no final têm que tocar no sino com a mão para concluir o obstáculo. Vemos aqui já a chuva a cair com alguma intensidade e os atletas a começarem a ter mais dificuldade na sua força de gripe para agarrar as pegas em suspensão. Entre todos os obstáculos, os atletas têm percursos de corrida. Aqui no Sobral do Montagraço, a particularidade que o piso é todo em pedra ou em terra e vemos aqui os atletas na perseguição dos primeiros lugares. Numa altura em que regressamos à zona de partida e chegada, pontuamos aqui o arranque da elite feminina. A elite feminina chegou à última etapa do Campeonato Nacional, ainda com a disputa do pódio individual. Vemos aqui as atletas Ana Botas, Silvia Silva e Marta Ferreira, que ocupam os primeiros lugares do campeonato. Aqui na disputa, já nas primeiras subidas, as atletas apanharam bastante chuva logo ao início e isso dificultou a subida das rampas da pista de motocross. Voltamos à frente da corrida, em que vemos o atleta Gonçalo Perdêncio num obstáculo com bastante dificuldade, que nós chamamos o combinado com 12 metros de comprimento, em que os atletas têm que atravessar duas boxes com elementos em suspensão, estes já com alguma dificuldade acrescida, em que somente os atletas com maior capacidade física conseguem atravessar à primeira. Este obstáculo difere dos primeiros dois que vimos, porque os atletas têm múltiplas tentativas para tentar conquistar o obstáculo e chegar ao sino final. Vemos aqui Duarte Alves na perseguição ao atleta Gonçalo Perdêncio. Ele fez uma prova bastante regular e na perseguição também vem o atleta Nelson Loureiro, vem na terceira posição, aqui a mostrar algumas dificuldades na transposição deste obstáculo e acaba por penalizar e pedir ao árbitro para fazer um furo na sua pulseira. Os atletas só têm a possibilidade de furar a pulseira duas vezes, que no final depois têm que cumprir com uma penalização de carga com distância. Ao terceiro furo, ou neste caso, à terceira penalização num obstáculo, os atletas são desclassificados. Numa altura em que vamos até à zona VIP da competição para escutarmos aqui Luís Soares, em representação da Câmara Municipal de Sobral de Montagraço, ao ter que é a anfitriã da competição. Foi uma grande manhã desportiva. Já o ano passado tivemos uma primeira edição, desta vez sentimos que houve uma participação mais massiva, uma grande promoção desta nova modalidade, o OCR, e o município tem características únicas para a prática desta modalidade. Sentimos que, para além da vertente competitiva, também há uma enorme boa disposição entre os participantes, um espírito de entreajuda, e também é de salientar esse aspecto, que é o companheirismo e a cooperação que existe entre os participantes, mesmo de equipas diferentes, que se entreajudam, e é bonito ver isso no desporto. Justamente uma pista de motocross que se adequa perfeitamente às necessidades do OCR. Exatamente, estamos num crossódromo, também na vertente das motas tem características únicas pela dificuldade técnica que imprime aos praticantes, e depois o resto do percurso acaba por se desenvolver num sítio que para nós também tem grande significado, que é o Forte do Alqueidão. No contexto das linhas Torres também é uma boa iniciativa para a promoção deste nosso património histórico-cultural, que é o Forte do Alqueidão e toda a temática das linhas Torres, e portanto as 7 centenas de participantes mais os acompanhantes com certeza que terão passado aqui uma manhã muito agradável, e que deixamos também o repto e o convite para que voltem a visitar Sobral de Montagraço e que conheçam o nosso património histórico-cultural, no caso concreto o que tem a ver com as linhas Torres e não só. E voltamos à frente masculina, sempre com muita chuva nesta pista de Sobral de Montagraço, e os primeiros 2 classificados já em linha. Este obstáculo foi o obstáculo que deu maiores problemas aos atletas, tendo em conta a chuva. Os pedaços de madeira estavam bastante escorregadios. Vemos aqui Gonçalo Perdêncio em mais uma tentativa do obstáculo. Os atletas acabaram por decidir penalizar, visto que não estavam a conseguir atingir o sino, e pedem ao Marshall para fazer um furo na pulseira e seguir o seu percurso. Aqui já para o obstáculo de água, que é um obstáculo bastante fun, tendo em conta que os atletas têm que subir e descer dentro de contentores cheios de água.
e aproveitar para refrescar um bocadinho, visto que a corrida é bastante intensa. Esta etapa contou com 10 km de corrida e cerca de 35 obstáculos que variam entre suspensão, cargas, equilíbrios e também alguns funs, como puderam ver anteriormente na imagem. Vemos aqui os atletas com bastantes dificuldades na ultrapassagem daquele obstáculo. Este obstáculo tem umas madeiras apoiadas horizontalmente e com a chuva foi um pesadelo para os atletas conseguirem agarrar-se e chegar até ao sino e concluírem o obstáculo com sucesso. De novo, os atletas a passarem nos contentores de água. Este é um obstáculo com cariz de fun, mas que os atletas acabam por aproveitar também para limpar alguma lama que vão ganhando ao longo do percurso e depois seguem mais um novo troço de corrida até aos próximos obstáculos. Em seguida, os atletas iam encontrar um obstáculo de suspensão chamado Tarzan, em que os atletas têm que aproveitar as cordas para fazer algum swing e tocar no sino. Os atletas aqui podem utilizar pernas e braços, mas estes dois atletas optaram por utilizar quase somente os braços. E depois os atletas transporem umas valas com bastante lama e bastante terra que dificultaram imenso a saída. Os atletas tiveram que arranjar uma alternativa que não a frente da vala para conseguir sair. Aqui o atleta Bruno Torres, que ia na terceira posição com alguma felicidade em transpor aqui as valas. Na sua saída das valas teve algumas dificuldades porque a terra estava a ceder bastante e era muita lama para conseguir sair das valas. De novo no obstáculo Tarzan, o atleta Nelson Loureiro na quarta posição a concluir o obstáculo com sucesso, e na sua perseguição Fábio Oliveira e Carlos Pinto, estes atletas que também obtiveram uns bons resultados no final da prova, aqui a transpor o obstáculo com sucesso. Vemos de novo os atletas aqui na lama a arranjar alternativas para conseguir transpor as valas, e depois das valas de novo um troço de corrida em que o atleta Nelson Loureiro tenta aproximar-se dos 3 primeiros classificados da corrida. Na perseguição, o atleta Carlos Pinto do Exército de Portugal e o atleta Fábio Oliveira. Este atleta tem a particularidade de ser natural da terra de Sobral de Montagraço, por isso está a correr em casa. Vemos aqui os atletas a tentarem sair das valas. Temos esta visão espetacular sobre a dificuldade que é os atletas atravessarem este obstáculo. São 3 valas consecutivas em que o atleta tem que obrigatoriamente entrar na vala e voltar a sair, e depois os atletas seguem para mais um troço de corrida, já a aproximar-se dos últimos obstáculos e a chegada à meta da pista de motocross. Aqui os atletas no último obstáculo de suspensão, este obstáculo tinha uma dificuldade bastante acentuada, e vemos aqui os atletas a terem que transpor este obstáculo debaixo de uma enorme carga de água, e após a transposição do obstáculo os 2 atletas acabam na rampa final. Estes 2 atletas, como penalizaram durante a corrida, terão que fazer um troço de corrida com uma carga. Neste caso os atletas carregam um saco com areia com cerca de 30 kg sobre um percurso de lama e algumas subidas, e vemos aqui a disputa pelo primeiro lugar. Os atletas também com enorme fair play a cumprimentarem-se e a saberem se está tudo bem. Aqui Gonçalo Prudencio a chegar na sua primeira volta de penalização, mas este atleta teve a infelicidade de fazer 2 penalizações durante a corrida e ter que fazer uma segunda volta de penalização, e aqui Duarte Alves, que só penalizou um obstáculo, dirigir-se para a meta e ser o vencedor desta grande corrida, com o tempo de 1 hora e 4 minutos. E aqui Gonçalo Prudencio a terminar a segunda volta da sua penalização e vai finalizar a corrida com 1 hora e 6 minutos. Com esta segunda posição, o atleta Gonçalo Prudencio confirma assim a vitória na Liga OCR Portugal do ano 2023. Foi muito divertida, como eu estava a dizer, as subidas e as descidas tornavam a prova muito desafiante, principalmente com a chuva, e a nível técnico estava muito bom.
Curso desafiante. Sim, 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 parecia um carrossel, era sempre subia, descia, não havia uma parte reta, foi muito desafiante. Subidas e descidas, o mais complicado aqui hoje. Sim, sim, a inclinação, principalmente com a lama, por causa da chuva, tornou muito complicada a prova. E os obstáculos? Estavam giros, não eram fáceis, mas também não eram extremamente difíceis, estava muito fazível e isso acho que torna o OCR divertido para todos nós e não só para os atletas. Foi uma prova gira, dura, algumas partes um bocado perigosas e traiçoeiras, mas pronto, a chuva não deu tréguas e pronto, terminamos assim a Liga Nacional do OCR e pronto, estou contente com o meu resultado e venho ao próximo ano. Foi uma prova aqui com os dois primeiros sempre na luta. Sim, eu perdi bastante tempo a tentar um obstáculo o que me deixou colado, neste caso ao Duarte, que acaba por ganhar. E pronto, depois viemos juntos e foi desfrutar até ao fim. Hoje a chuva e a lama não ajudaram nada. Mas é OCR. Não, a realidade é que não ajudam, mas até tornaram a prova bastante interessante e espetacular. Se bem que algumas partes, como disse, ficaram se calhar um bocado perigosas demais, mas pronto, mas acho que não há muito a fazer. Foi giro. Olha, e conquistas mais uma vitória na Liga. Sim, é verdade. Já vinha para esta corrida como campeão, já tinha a pontuação suficiente, mas decidi fazer, foi a última da Liga e assim terminamos em beleza. Foi muito bom, uma prova muito gira, cheia de lama, tropeçar em todo lado, cair algumas vezes. Foi pena ter saído na segunda vaga, não parti com a primeira, mas a prova esteve muito bem marcada, muito bem distribuída. Este tempo com a chuva dificultou bastante a prova, que a tornou ainda mais gira. Hoje foi mesmo duro. Hoje foi mesmo duro e foi a dar tudo até morrer, até aqui à meta. Olha, que te pareceram os obstáculos. Muitos giros, alguns diferentes, alguns muito desafiantes, um deles não consegui fazer, os dentes de madeira, pronto, há que treinar mais um bocadinho, mas correu tudo bem. E vamos já para o setor feminino, com muita dificuldade nesta etapa de Sobral de Montagraço e, consequentemente, também com muitas desclassificações. Vemos aqui as três atletas a acabar a prova juntas, a atleta Marta Ferreira, a atleta Joana Lopes e a atleta Silvia Silva, esta última a sagrar-se campeã da Liga OCR Portugal 2023, tendo em conta que todas as outras adversárias também não conseguiram concluir a prova com sucesso. E aqui a atleta Leonor Rocha na transposição do último obstáculo de suspensão. Esta atleta acabaria por vencer esta etapa da Liga OCR, tendo em conta que foi a única atleta que conseguiu finalizar sem as 3 penalizações da prova e a obter o primeiro lugar da classificação sem adversárias. Hoje foi uma prova dura, é uma prova que é para apertar connosco mesmos, para puxarmos por nós e ver até onde conseguimos chegar. Tanta subida, tanta descida. Muitas descidas técnicas, é preciso ir com calma, subidas ir com consistência e terminar os 10 km. Olha, e este perdão aqui ao início, como é que é? Foi difícil como era de esperar, mas é um ponto inicial e a partir daí corremos mais à vontade. E os obstáculos? Obstáculos difíceis, alguns, outros que são mais acessíveis, mas no global é uma prova que tem algum nível de dificuldade. E esta prova era também a última etapa da Taça de Portugal. A formação Unique Adventure venceu as 3. Consequentemente, conquista a taça. Foi bom, foi algo que já queríamos, porque como equipa mista gostamos de tentar atingir os objetivos, temos uma equipa multi muito variada e acho que foi um bom sucesso para este ano, foi uma boa conquista. Uma equipa com elementos de todo o país. Exatamente, vamos desde Guimarães até ao sul de Lisboa, portanto ali zona a sul de Lisboa, portanto muito variado. E esta jornada hoje, com chuva, com lama, com subidas, descidas, então hoje muito OCR. Muito OCR, muito dura, uma prova que já sabíamos que ia ser dura, mas que surpreendeu ainda mais com a chuva. Como é que olham para esta pista? O pior de tudo, acho eu. Especialmente esta pista de motocross aqui à entrada, que começa logo para matar. Muito duro. Olha, OCR porquê? Pela variedade, pela diferença, pela surpresa, pelos desafios constantes e nunca está igual, é sempre a mudar. E o OCR é para todos. Aqui, a prova Kids.
as crianças a terem a possibilidade de experimentar a pista de motocross e as poças de lama, um percurso com cerca de 2 km, com os obstáculos facilitadores para as idades mais pequenas, mas vemos os atletas com bastante felicidade e alegria em poderem experimentar as provas feitas pelos adultos. Acompanhamos a edição de 2023 do OCR de Sobral de Montagraço. Quem veio, gostou. Olá, nós somos Assímios e gostamos muito da prova da Urban. Olá, sou o Marco, a Vera e o Fred. Viemos fazer esta prova fantástica que, apesar da chuva, nada nos para. Foi muito interessante, muito desafiante e para o ano estaremos cá de novo. Muito obrigado. Olá, boa tarde, nós somos de Sintra e adorámos esta prova! Brutal! Fantástico! Tem de vir experimentar, é mesmo fantástico! espetacular. Boa! E já um balanço final com Carlos Araújo, o presidente da Federação Portuguesa de OCR. Temos aqui uma prova durinha, com muita lama, muita chuva, um friozinho aqui a ajudar os atletas, mas sem dúvida que é uma experiência brutal. O OCR é isto. É dureza, pronto, e superação acima de tudo. Com a chuva, com a lama, hoje é ainda mais complicado para os atletas. Muito complicado. Complicado para os atletas, complicado para a organização da Urban Obstacle, que passou aqui uma semana durinha com chuva e muito vento na montagem, mas felizmente está tudo a correr bem. E é um espaço que é já um ex-libris para o OCR, este aqui em Sobral de Montagraço. Sem dúvida, é a segunda edição aqui no Sobral de Montagraço. O ano passado saímos daqui com feedback muito bom a nível dos atletas. A organização quis voltar aqui porque foi uma prestação bem aceita pelos atletas. Este é já um percurso que marca o circuito nacional do OCR em Portugal. E assim foi a reportagem na edição de 2023 do OCR de Sobral de Montagraço.